Então, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu vou ler e comentar um artigo que eu escrevi para publicação à margem. É uma publicação do Substack mantida pela editora Danúbio. Saiu em janeiro, 8 de janeiro, essa semana ainda, e eu vou lendo e vou pontuando, que eu acho que é importante. Livros de mais e literatura de menos. O fenômeno das bolhas literárias. Subtítulo: No Brasil dos últimos anos, editoras e influenciadores se uniram para emburrecer o público leitor, em estratégia comercial que, se é eficaz por um lado, é desastrosa por outro. Basta navegar por qualquer rede social para se deparar com elas, as bolhas literárias. Ecossistemas onde usuários produzem conteúdos relacionados a livros. No TikTok e no Instagram, plataformas visuais e rápidas e preferidas dentre os jovens, com threads a ganhar cada vez mais espaço, o fluxo consiste em fotos de livros em locais bucólicos, não raro ao lado de um gatinho e uma caneca de chá, as xícaras, por algum motivo, relegadas à obscuridade. Então, aí nesse primeiro parágrafo, eu estou, evidentemente, apresentando o que são as bolhas literárias para quem não conhece, evidentemente. Eu acho que a maioria que está aqui já é ligada à área de literatura, sabe o que são. Basicamente, são produção de conteúdo feita nas redes sociais, e, em geral, com uma forte predominância de elementos visuais, por incrível que pareça. O termo bolha se aplica porque essas redes, construídas em torno da lógica dos algoritmos, consistem em um circuito fechado, um loop, onde os mesmos livros circulam à exaustão. O impacto dessas book redes, em especial nos jovens, transformaram-nas em ferramenta preferida de marketing das grandes editoras, que, por meio de parcerias com influenciadores, usam esse ecossistema para alcançar uma nova geração de leitores. Então, uma das coisas que caracteriza a bolha, e daí o nome bolha, é porque ela é circular. Por quê? Os algoritmos trabalham assim. Né? Se a pessoa gosta do livro, divulga, aí curte. O algoritmo vai mostrar o mesmo livro de novo, toda vez que alguém fizer aquele conteúdo com o mesmo livro ou com livros similares. E aí o resultado é uma comunicação circular. Qualquer pessoa que já participou, que já viu o BookTok, por exemplo, sabe disso. Hoje talvez seja a rede que mais ilustra essa questão das bolhas, é o BookTok. Você vê basicamente os produtores de conteúdo falando dos mesmos livros. O Instagram é um pouco mais diversificado, mas ele também tende a essa bolha também. Então, você fica são os mesmos livros, né? Os mesmos autores, já tem sempre, você fica sempre com aquela sensação de que é isso, não sai disso não, né? Continuando aqui. E aí eu, depois desses 2 parágrafos introdutórios, eu entro, vamos dizer, de fato, no assunto. Só há um probleminha. Nas bolhas literárias abundam livros, mas falta literatura. Isso é a tese central do meu artigo. Eu vou defender que todo esse movimento, toda essa agitação, toda essa zoada em torno de livros, não significa que haja literatura ali. Há livro, há produção editorial. O que você vê ali é a efervescência, as engrenagens do mercado editorial, das publicações. Mas literatura é outra coisa. Continuemos. As obras compartilhadas pelos usuários, como se fossem tesouros preciosos, não são mais do que best-sellers formulaicos. Que essa espécie de livro seja lido como literatura genuína aponta para grave conclusão. No Brasil dos últimos anos, editoras e influenciadores se uniram para emburrecer o público leitor, em estratégia comercial que, se é eficaz por um lado, é desastrosa por outro. Então, o que é que acontece? Esse loop, infelizmente, ele
tem sido vendido e tem sido consumido como se aqueles livros que circulam nessas bolhas fossem a literatura efetivamente. Isso é um processo de deseducação, é um processo de desinformação do público. E, portanto, de emburrecimento do público. Emburrecimento nesse sentido, de você não dar a informação cultural que o público precisa para poder evoluir, progredir. As pessoas que estão nessas bolhas, elas nem imaginam que existem livros fora dali. Elas nem imaginam que aquilo ali não é literatura de fato, e mesmo se formos considerar só livros de entretenimento, aquilo ali é 5% dos livros de entretenimento que existem disponíveis. Né? É muito maior a oferta. Afinal de contas, a literatura é uma arte antiga, né? A produção de livros é uma coisa antiga. Portanto, esse é um processo de desinformação, é um processo de limitação do público. Me lembra muito, até os anos 90 ali, quando as gravadoras eram fortes, né? Que tinha uma hora que elas começavam a pagar jabá para as rádios, aí só tocava um tipo de música, só tocava pagode, pronto. Aí, o Brasil inteiro ouvia pagode. Era o que tocava nas rádios, os LPs eram caros, né? Os CDs ainda não tinham sido barateados, também eram caros, mais baratos que os LPs, mas também eram caros. Então, você basicamente se informava por rádio. Não existia internet, vamos dizer assim. Então, o rádio ditava o gosto popular. Tinha uma hora que só tocava um tipo de música, você ia para as festas, você só ouvia aquele tipo de música, você ia para um churrasco, você só ouvia aquele tipo de música. E aí eu pergunto, uma pessoa que cresceu nesse mundo, como é que ela saberia que existiam outros tipos de música? Se ela não tivesse acesso a LPs, por exemplo. Fosse uma pessoa de camada social humilde, tinha condições de comprar um LP, um CD. Ela não sabia. Então, isso aí é uma forma de deseducação. Você está negando informação para o seu público, você está negando cultura para o seu público. Você está dizendo para o seu público, ó, música é pagode. Ponto. Não é mais do que isso. É mais ou menos esse fenômeno que está acontecendo e eu vou aprofundar. Estratégia eficaz porque esconde como fera astuta as garras. As parcerias entre editoras e influenciadores, se não chegam a ser secretas, são discretas o suficiente para permanecer nos bastidores. Ao leitor comum, ingênuo em relação ao mercado editorial, parece que o produtor de conteúdo descobriu sozinho o livro, gostou dele, recomendou, e, como a obra é afinal uma maravilha, propagou-se pelas massas famintas de cultura como um maná de Deus entre os israelitas no deserto. Então, isso aí para mim é outra questão grave. O leitor médio, ele não tem noção de como é que funcionam as engrenagens do mercado editorial. Então, muita gente entra ali na rede social, vê o influenciador querido ali dele, divulgando o livro, na cabeça do leitor, o influenciador chegou até aquele livro ali sozinho. Né? Ele estava lá, comprou lá na Amazon, né? Chegou o livro, ele leu, ele adorou o livro. E ele começa a divulgar o livro, assim, né? Espontaneamente. Isso é uma ilusão. Todo grande influenciador, tirando uma ou outra exceção, todo grande influenciador tem parcerias com as editoras. E eu não estou dizendo que tem nada de errado com isso, mas cria-se algo de errado quando o público não sabe que existe essa parceria. Eu não estou querendo dizer com isso que o influenciador esconde a parceria, não estou dizendo isso. Nenhum influenciador vai ter vergonha de dizer que tem parceria com as editoras.
Mas o que eu estou querendo dizer é que o público tem um nível de informação muito baixo sobre o mercado editorial. E aí o público acha realmente que aquela hype que está se formando em torno dos livros divulgados pelos influenciadores, ela é espontânea. Que aquilo ali são livros tão bons que transbordaram, né, para o mainstream. Papo furado. É marketing. E não tem nenhum problema com isso, mas o público deveria saber disso. E a questão talvez não seja nem, ainda, o problema não é nem as editoras e os influenciadores, é o público que deveria ser mais bem informado. Agora, os influenciadores deveriam também ajudar a educar o seu público, em vez de só se preocupar em vender livros. E aí vamos continuar aqui. A realidade é mais prosaica. O influenciador não chega aos livros por iniciativa própria. Eles são enviados pela editora como parte de um plano de marketing. Anote, jovem, marketing. Quando ele divulga, seu público compra a obra e, lendo-a ou não, gostando dela ou não, elogia em vídeos e fotos, em um ato não de gosto literário, mas de pertencimento grupal. Trata-se de integrar uma comunidade, não de afirmar a própria opinião individual perante ela. Resultado, uma manada de leitores, entre aspas, e com ponto de interrogação, a divulgar sempre os mesmos livros, com um fanatismo que não raro se torna um fandom, agressivo a quaisquer críticas a autores elevados agora à condição sacra. Cria-se uma hype, base para um consumo automático e acrítico, alegria das casas editoriais. Então, esse é outro fator que agrava o problema que eu estou relatando nesse artigo, que é a relação do grande influenciador com o público é uma coisa meio de seita. Querendo o influenciador ou não, ela muitas vezes se configura assim. Ele divulga lá. Aquilo ali chega para o público dele com uma autoridade muito grande. O público vê nele uma referência, merecidamente ou não, vê nele como uma referência. Se a pessoa lê o livro e a pessoa não gostar do livro, o leitor não tem coragem de dizer, ele não tem coragem de se manifestar. Ele acha que ele é burro. Ele acha realmente que ele é burro. Como assim? Como assim esse livro não é tão maravilhoso quanto o meu influenciador disse? O problema está comigo. E aí o resultado, começa um processo pelo qual quem não compartilha daquele marketing ali, fica calado. Enquanto outros podem até não compartilhar, mas falam que compartilham, por quê? Para poder não confrontar o influenciador, não serem o chato que é do contra, né? E claro, também tem as pessoas que efetivamente gostam do livro e se manifestam porque afinal adoram estar alinhadas com o seu influenciador e com o resto da comunidade. E aí você cria, na verdade, uma espécie de uma espiral do silêncio que censura quem é contra o livro, quem não gosta daquele livro, quem teria uma voz divergente, a pessoa não se manifesta porque tem medo da pressão do grupo e da figura do influenciador, ela é intimidada pela figura do influenciador. E aí você cria uma hype que é absolutamente falsa. Isso ficou muito claro, por exemplo, quando a Tatiana Feltrin, né, ela rompeu a hype da Carla Madeira, detonando um livro da Carla Madeira. Você via ali, aí tinha lá nos comentários gente dizendo, não, realmente, quando eu li o livro, eu pensei isso. Mas eu achei que eu estava errado. Eu falei errado porque foi uma mulher que comentou isso. Eu estava errada. Então, da próxima vez eu vou aprender a confiar mais nos meus instintos. Quantas vezes eu não já vi na Amazon sobre livros hypados que a resenha é cheia de dedos para fazer críticas ao livro. Tem um até que a menina diz assim, vou deixar a análise para os especialistas. Como se um leitor não pudesse ter uma opinião sobre um livro que ele comprou e leu. Como assim?
Para opinar sobre livro agora tem que ser especialista, para opinar sobre literatura tem que ser especialista. Se você comprou o livro e leu, é claro que você pode opinar. Isso é como ir para um restaurante, eu pedi uma picanha e eu não puder opinar porque eu não sou formado em culinária. É óbvio, qualquer pessoa que lê o livro pode se manifestar. Mas não, quando tem a hype, acontece uma coisa nas pessoas, as pessoas têm medo de dizer. Não, esse livro é uma porcaria. Tá, mas tá todo mundo dizendo que é bom. Tá todo mundo dizendo que é bom. Eu li, eu acho uma porcaria. A pessoa tem receio de falar isso. A pessoa não confia nela própria, no gosto dela. Só que sem ela saber, tem um bocado de gente que está pensando igual a ela. Só que ninguém se manifesta. Aí é o fenômeno da espiral do silêncio. Vamos prosseguir. Eficaz quanto seja, no entanto, essa estratégia é a longo prazo desastrosa. O ecossistema das book-redes, longe de avançar o mercado editorial, estagnam. O esquema de loop mantém os leitores dentro de limites restritíssimos de gêneros e nichos. No caso dos jovens, muitos nunca estudaram literatura de verdade no período escolar. Tampouco leram resenhas ou críticas de grandes obras nos cadernos de cultura dos jornais. Há muito sem espaço para material do tipo. São assim levados a pensar que o universo fechado das bolhas lhes fornece conhecimento literário real. Com isso, mina-se a possibilidade de se lhes ofertar no futuro outras espécies de livros. A longo prazo, editoras e influenciadores tendem a acabar vítimas de uma prisão que construíram para si mesmos. Então, o que é que acontece? Eu volto para aquele ponto que eu já tinha tratado anteriormente. Muitas dessas pessoas que estão nessas bolhas literárias são jovens. Eles não viram literatura de verdade no período escolar. Pode até ser que tivesse lá na ementa do curso, mas eles não viram de verdade. E eles não são de uma época em que existiam suplementos culturais que tratavam de literatura. Você via ali a discussão das obras toda semana nos jornais. Eu sou da época que isso ainda existia. Já estava acabando, mas ainda existia. Então, imagina uma pessoa, então, chapada em termos de cultura, né? Cultura literária. Ela entra dentro dessas bolhas, aí ela começa a ver os influenciadores divulgando os livrinhos da moda. Na cabeça dessa pessoa, aquilo ali é a literatura. Não existe mais nada ali. E aí eu pergunto, o que é que vai acontecer quando as editoras quiserem trabalhar outros tipos de livros? Depois de você ter viciado as pessoas num determinado tipo de livro, como é que você faz para mudar, caso você queira mudar? Porque todo negócio tem que estar sempre preparado para dar uma guinada, para uma reinvenção, sempre. E aí eu vou falar no artigo um caso que ilustra muito bem o que eu estou falando. Ilustra bem esse último ponto o caso do influenciador Paulo Hatz, do canal Livraria em Casa. Tendo se projetado no TikTok, ele passou a se dedicar cada vez mais ao YouTube, plataforma que tende a densidade de conteúdo. Foi ali que, no que parecia uma tentativa de qualificar seu público, Hatz fez um vídeo conclamando os leitores a sair de suas bolhas, a ler livros diferentes, menos hypados. A reação foi brutal. Hatz foi acusado de snobismo e até de racismo. Quem se preocupar em ler os comentários e posts atestará a ignorância da maior parte dos palpiteiros sobre quaisquer livros que não sejam os títulos comerciais da moda. Comprovará também como esses leitores reduzem a apreciação literária a gosto pessoal, que colocam acima de críticas, o que equivale a ignorar a própria natureza do debate literário, que consiste na discussão sobre a qualidade das obras. Então, quem quiser, quem não acompanhou, basta procurar aí nas redes sociais, que você acha fácil, a polêmica do Paulo Hatz. O Paulo Hatz claramente tentou qualificar o público dele e prova isso o fato de que 2 vídeos depois da confusão, ele lançou um vídeo anunciando as leituras de 2026 e serão leituras de clássicos. Ele anunciou que ele vai passar 2026 lendo muitos livros clássicos
seja, ele claramente quis dar um upgrade na produção de conteúdo dele, tratar, vamos dizer, de obras literárias de valor real, e ele, claro, quis que o público o acompanhasse nisso. E o público do YouTube, até onde eu vi, acompanhou, porque o YouTube é uma plataforma que tende à densidade de conteúdo, então ela qualifica, o público aqui no YouTube é um público de nível alto. Mas nas outras redes, por exemplo, no BookTok, eu acompanhei, acabaram com o Paulo Hatz. Acabaram com o Paulo Hatz. Sendo que o Paulo Hatz se projetou no BookTok, mas ele não quer mais falar daquele tipo de livro que o BookTok está falando. Ele quer falar de livros mais densos, do tipo que se fala aqui no YouTube. E aí o resultado, a bolha que ele criou ficou contra ele. Por quê? Porque ele e outros influenciadores, as editoras, viciaram aquele público jovem num tipo de livro, e fica claro nos comentários que, para aquele público, aquilo ali é a literatura. Não existe mais nada além daquilo ali. É o tipo circuito fechado. É assim, provincianismo intelectual, vamos dizer assim. E fica claro também que, para o público, o gosto subjetivo é a única coisa que interessa. Um livro é bom porque eu gosto. O que significa, na prática, é o que é um público que não sabe o que é o debate literário, porque o debate literário consiste precisamente em responder à pergunta: essa obra é boa ou não é? Então, quer dizer, baseado, se a ideia é ter gosto, se o gosto pessoal fosse o único critério válido, não existiria crítica literária. Não existiria toda a tradição da crítica literária. Não existiria o livro A Poética do Aristóteles, que ele tenta definir o que é uma boa tragédia. O que é uma boa tragédia, o que é uma boa comédia. Não existiria isso. Mas para esse público não existe. Eles não conhecem isso. Eles não sabem que existe uma tradição literária, que existe um debate literário. Eles não têm noção de que a literatura se integra dentro de um fluxo de cultura que vai muito além da nossa época. Eles não sabem disso, eles não têm a menor noção disso. Então, quer dizer, essa estratégia é legal, essa estratégia que as editoras e os influenciadores criaram? Eu não acho. Eu acho que é tiro no pé. Vamos continuar. Não há lógica em uma indústria estupidificar os próprios consumidores. Hollywood fez isso, é certo, e hoje paga o preço. Dentre os usuários de cultura de massa, os leitores sempre se destacaram em inteligência e bom gosto. Afinal, diferente de um filme ou de uma música popular, um livro tem barreiras de entrada, algum nível de escolaridade, aquisição de hábito e senso estético. Se não alcançavam uma grande massa, as editoras tinham a vantagem de criar produtos sofisticados e de prestígio. Para usar em outro contexto, uma metáfora de Stella Adler, servia um banquete a um público acostumado a fast food. De uns tempos para cá, porém, as casas editoriais têm preferido degradar o gosto do público, dando-lhe cada vez mais entretenimento e menos literatura. Então, a Stella Adler era uma professora de teatro famosa, né? Tem livros nessa área, e ela defendia o seguinte, que a cultura de massa, ela consistia no fast food. E ela dizia que para um artista isso, na verdade, era um privilégio. Ela dizia, nós artistas vivemos numa época privilegiada, porque as pessoas estão sendo servidas só de fast food, e nós podemos lhes oferecer um banquete. Então, quer dizer, ela dizia que quanto mais a cultura de massa degrada o gosto do público, mais ela abre espaço para artistas que querem oferecer uma cultura de verdade, que tende a fascinar o público. Por quê? Porque o público não está acostumado, vai ser novidade, né? Então, você pega então um público que está acostumado com o cinema massificado, você começa a oferecer um cinema mais bem elaborado, etc., algum impacto tende a ter, né? E as editoras, a meu ver, elas cumpriam essa função na cultura de massa, né? Porque mesmo um livro comercial, ele exige, por exemplo, um nível de alfabetização, algum hábito de leitura, um nível de coordenação de ideias, algum senso estético. Mesmo o entretenimento literário, por si só, ele tende a ser um entretenimento superior em relação à música popular e ao cinema.
E esse era um privilégio das editoras, era, vamos dizer, uma vantagem competitiva das editoras, de oferecer, não vou dizer nesse caso se for um entretenimento, não é nem um banquete, mas com certeza também não é um fast food, né? Mas você pega um livro da Agatha Christie, pode não ser alta literatura, mas não é um fast food também, né? É um hambúrguer gourmet, né? Vamos dizer assim. Quer dizer, as editoras tinham esse privilégio, né, de poder oferecer algo, uma cultura de massa, inclusive um pouco melhor, quando não a própria alta literatura. Mas elas abdicaram disso. No Brasil de hoje, elas abdicaram disso. Elas estão degradando o gosto do público, como Hollywood fez com o público dela, e agora corre atrás do prejuízo. Hollywood degradou tanto o público de cinema que o público de cinema deixou de ver filme. Tá vendo vídeo no TikTok. Enfim, continuemos. Eu vou terminar numa linha otimista. Não quero soar pessimista, então encerro com uma conclusão esperançosa. As bolhas criadas por editoras e influenciadores tendem a, cedo ou tarde, colapsar. E agora eu vou dar os motivos para isso. O ecossistema digital não pode ser totalmente controlado. O único vídeo ou post apipocado nada na tela pode iniciar uma desprogramação em um usuário preso há anos em um loop. No mais, vou falar ponto por ponto. Então, é isso. A internet é um ambiente um pouco caótico. Por mais que o algoritmo tente organizar, tem um elemento de caos dentro da internet. Isso é bom. A qualquer momento, você pode ter o algoritmo mais bitolado do mundo. A qualquer momento pode pipocar alguma coisa que te tira. Abre teus horizontes para uma coisa completamente diferente. No mais, os consumidores das book redes, em sua maioria jovens, talvez só estejam em uma transição para obras mais exigentes. Período porque todos nós, leitores, passamos. Quem nunca leu um título da série Vagalume? Então, isso aí eu faço até uma meia-culpa, né? Talvez, assim, eu e outros, nós estejamos sendo muito rigorosos com os jovens, né? A gente não está tendo com os jovens a paciência que tiveram com a gente, porque a gente também teve uma fase que a gente lia esses livros assim, mais formulaicos, mais infanto-juvenis, mais best-sellers, né? Eu, por exemplo, li muito Sidney Sheldon quando eu era jovem. Foi uma transição das leituras de infância para leituras de adulto, vamos dizer assim. Mas todo leitor passa por essa transição, e talvez essa geração jovem, ela esteja nesse momento, está demorando mais nessa geração, porque essa geração está demorando mais para amadurecer, mas é uma transição natural, e talvez nós, das gerações anteriores, nós estejamos sendo muito rigorosos com essa geração, muito injustos, não respeitando o momento delas como respeitaram o nosso momento, né? Então, eu tenho essa esperança, sim, que essas bolhas, muitas delas, provavelmente vão acabar naturalmente quando os seus usuários crescerem, se tornarem mais maduros. Além disso, a lógica do consumo condicionado por hype e hábito tende a não funcionar 100% para leitores. O livro é um produto que aperfeiçoa quem o usufrui. A cada obra, o leitor tende a ficar mais exigente, não menos. Quem gosta de ler, em suma, resiste a entrar no automático. Então, isso aí também é algo muito interessante, que essa lógica, porque o sonho da indústria editorial no Brasil hoje parece ser o seguinte: eu quero um leitor no automático. Eu ofereço o mesmo tipo de livro, e ele vai lá, vai estar lendo, sempre. Mas tem a questão, o produto livro, ele tende a aperfeiçoar quem o lê, quem o consome. É uma contradição? Porque eu faço um hábito de consumo condicionado, mas o produto que eu estou oferecendo tende a descondicionar o público. Isso é uma contradição, talvez própria do produto livre. Eu acho que outros produtos funcionam, esse consumo condicionado. Você criar um hábito de consumo tão forte que a pessoa compra sem pensar. Mas, no caso do livro, tem um limite para isso. Tem um limite até onde você pode condicionar o leitor, porque cada livro que a pessoa lê, ela tende a ficar mais inteligente, não menos, e, portanto, a resistir mais a condicionamentos. E aí eu encerro o parágrafo, né,
com a linha, eu encerro o texto aqui com a linha esperançosa. No futuro literário que idealizo, até aceito feeds, rios e posts com canecas de chá e gatinhos. Mas em vez de Colin Hoover e, eu não sei pronunciar esse nome, Freida McFadden, que escreveu A Empregada, quero o felino mais bem acompanhado, digamos por um Machado de Assis, um Tolstói, um Dostoiévski. Espero ainda que esses autores figurem ali não porque um influenciador os indicou, mas porque o leitor os escolheu com senso crítico, bom gosto e autonomia intelectual. Então, eu termino esse vídeo com um apelo, né, em nome desse futuro literário que eu idealizo. Se você é um leitor que gosta de livros hypados, se pergunte a si mesmo se o que você está lendo é bom. Não pense no influenciador, não pense no grupo, não pense em ninguém, pense em você. Pergunte a si mesmo se o que estão oferecendo para você é bom. Eu não estou falando bom necessariamente como alta literatura, mas até como entretenimento de qualidade. Pergunte isso. Porque tem vários níveis de entretenimento literário. Por exemplo, Sherlock Holmes, os livros do Sherlock Holmes são entretenimento literário, eles não são alta literatura. Agora, é um entretenimento literário assim, de alto nível. Bem feito, digno. Pergunte se estão oferecendo esse tipo de entretenimento para você. E confie no seu gosto pessoal. E também se pergunte se você sabe que quando você consome livros, vamos dizer, de entretenimento, você tem noção de que você está consumindo uma parte da literatura. Uma margem da literatura, vamos dizer assim, a camada secundária da literatura, que o centro da literatura não é isso. Porque não há problema nenhum, pessoal, em consumir livros de entretenimento. Eu próprio sou fã de livros de entretenimento. Livros de terror, eu adoro ler livros de terror. Mas eu consumo livros de entretenimento sabendo que o centro da literatura não são aqueles livros. Se você consome entretenimento e você acha que aqui isso é tudo em termos de literatura, então você foi deseducado e desinformado. Então, eu queria deixar essas duas provocações para os leitores, especialmente os mais jovens. Eu queria agradecer a atenção, pedir aqui que curtam, compartilhem e disseminem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Agradeço a atenção, obrigado.